Boa noite. Boa noite. Quero falar da minha alegria de estar aqui com vocês. E mais uma vez agradecer ao pastor Marcelo, que gentilmente topou essa parceria e me deu a oportunidade de estar aqui. Estou feliz por estar conhecendo essa parte da cidade. Eu não conhecia esse lado de São Leopoldo, né? Embora seja aqui de Farroupilha, do Rio Grande do Sul. Eu sempre passava na BR e achava que São Leopoldo ia até ali a linha do trem, né? E não sabia que tinha esse tanto de cidade para cá. E estou feliz também por ver a igreja cheia, ver esse exército verde aqui organizado, né? Para a gente, de fato, deixar a nossa marca na história e para viver para a glória de Deus. Né? Como o pastor Marcelo falou, na verdade, nessa semana a gente está adaptando os nossos evangelismos, né? Em meio à pandemia e tal. E eu ia fazer o evangelismo lá em Alvorada, mas era num espaço público, né? Numa tenda, e aí por conta da bandeira lá eles não puderam fazer. E aí a gente ficou meio perdido. E o Marcelo gentilmente aí aceitou o nosso convite, ou eu me convidei, né, para vir aqui. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade. Espero que, de fato, aquilo que a gente vivenciar aqui nessa semana, né, de hoje até a quinta, eu vou estar com vocês, que de alguma maneira possa, a palavra de Deus possa estar no nosso coração, amém, possa transformar a nossa vida e aproximar a nossa vontade da vontade de Deus, o nosso coração do coração de Deus também. Amém. Né? A gente vai estudar a Bíblia aqui durante esses 5 dias e eu espero que você aprenda bastante coisa legal e saia daqui entusiasmada para compartilhar isso, amém, com o maior número de pessoas possíveis também. Amém? Vamos abrir a Bíblia então? Abra sua Bíblia no Evangelho de João. João. Isso. João capítulo 1. Abra a Bíblia e deixa a Bíblia aberta aí. Tá? Enquanto você acha a Bíblia, João capítulo 1, deixa eu dar um breve relatório do nosso movimento de Calebs aqui na nossa associação. Como vocês sabem, nós somos a associação mais nova do Rio Grande do Sul, né? A filhinha, né? Mas o nosso movimento de Calebs é o maior Caleb dos 9 campos da União Sul Brasileira. Amém? Que legal. Nós somos o exército, mais de 4.100 Calebs envolvidos durante essa quinzena de maneira mais intensa no evangelismo, fazendo ações, alcançando pessoas. Nós temos um jeito diferente de fazer Caleb e a gente quer que isso aconteça de maneira cada vez mais plena em cada igreja. O nosso Caleb começa em outubro, porque a ideia é que outubro, novembro, dezembro, a gente sai da igreja e vai marcar a vida das pessoas. E que em janeiro, de fato, a gente tem um movimento de evangelismo, de estudos bíblicos com as pessoas também. Então, nosso movimento é um pouquinho maior, justamente para a gente poder não apenas fazer ações sociais, mas também compartilhar a palavra de Deus. A Bíblia, gente, ela é um livro fantástico. Se Deus não tivesse iluminado homens para escrever esse livro, nenhuma mente humana seria capaz de escrever um livro como esse. A Bíblia não muda, mas ela tem o poder de transformar. Amém. Amém? Ela tem o poder de transformar. E eu sempre falo, eu estou vendo que nós temos algumas visitas aqui, né? E talvez pessoas que são há pouco tempo frequentam a igreja. Eu sempre falo para as pessoas com quem eu tenho a oportunidade de conversar, que é muito perigoso morrer sem conhecer a Bíblia, não é verdade? É muito perigoso. Quando a gente faz uma compra de um televisor, de um celular, né? De uma mesa de som, de um retroprojetor, de uma geladeira, quando a gente faz a compra desses aparelhos, junto com o aparelho vem o quê? O manual. Vem um livretinho assim, né? Que é um manual. E é importante ler o manual? Às vezes a gente não lê, né? Mas é muito importante, porque ali estão as orientações, né? De como deve ser manuseado aquele equipamento, o que pode ser feito, o que não pode, como deve ser limpo, em que voltagem deve ser ligado, né? Tem tudo isso. E conhecer o manual é dar mais vida útil para aquele produto também. A Bíblia, gente, a Bíblia é o manual do ser humano. É o nosso manual. Para a gente funcionar direitinho, a gente tem que conhecer o que está aqui. Tem que conhecer. Nós não podemos depender da nossa existência, nós não podemos depender do conhecimento bíblico de outra pessoa. Nós não podemos depender do conhecimento bíblico que os nossos pais tiveram, que o pastor tem, que o padre tem. Nós temos que conhecer por experiência própria, pessoal, o que está escrito aqui.
E está escrito aqui. Então é muito perigoso morrer sem conhecer. Nós precisamos conhecer a Bíblia. Nós precisamos ter estudos bíblicos. Não acontece com você, com alguém que você conhece. Muitas pessoas leem a Bíblia, mas elas não o quê? Não entendem. Não é assim? Aqui no livro de Atos já fala isso, né? Que o eunuco estava voltando para casa, ele estava lendo a Bíblia, e aí um dos discípulos se aproximou dele, Filipe se aproximou, e ele perguntou assim, você está entendendo o que você está lendo? E o oficial lá da Rainha de Sabá falou assim, não, mas eu não entendo o que eu leio. Se ninguém me explicar, não vou entender. Então é muito importante você conhecer a Bíblia, ter um estudo bíblico, se aprofundar, para que você possa ter consciência de decisões importantes que você precisa tomar. Né? Quanto mais a gente conhece esse livro, mais a gente conhece Deus. Quanto mais a gente conhece esse livro, mais a gente se conhece também. Quanto mais a gente conhece esse livro, mais a gente entende qual é o plano de Deus para a nossa vida. Da onde a gente veio, por que a gente está aqui e para onde a gente vai. As pessoas elas falam muitas coisas. As pessoas elas cantam muitas coisas. Os filmes ensinam muitas coisas. Mas nada disso, a Bíblia, nada disso é a verdade completa. A verdade completa nós encontramos na Escritura Sagrada. E durante essa semana nós vamos estudar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Amém? Amém. A Bíblia ela é dividida em duas grandes partes. Antes disso, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu gostei aqui do sorteio. Gostei dos apresentadores, principalmente. Alguns anos atrás, eu era pastor na cidade de Foz do Iguaçu. E eu vou fazer um parênteses aqui antes de eu pregar. Eu era pastor nessa cidade, e aí eu batizei uma senhora. Essa senhora tinha 72 anos, 73 anos. Ela foi morar com uma irmã que era adventista, ela recebeu estudos bíblicos e tomou a decisão pelo batismo, ela foi batizada na igreja adventista. 2 anos depois, essa senhora morreu. E aí, a irmã me procurou e falou assim, pastor, a minha irmã morreu, eu gostaria muito de fazer o funeral na igreja adventista, mas ela foi a vida toda luterana, sabe que o senhor não deixa a gente fazer o funeral lá? Mas é claro, não só deixa, como vou lá também. E aí fui no funeral. Olha que coisa interessante que aconteceu no funeral. Era uma igreja enorme, era uma igreja do tamanho de um distrito nosso. Tinha cerca de 200 famílias naquela igreja. E aí teve um culto e 2 coisas interessantes me chamaram a atenção no culto. Primeiro, não era um pastor que cuidava da comunidade, era uma pastora. Interessante, né? E aí, a outra coisa interessante que me chamou a atenção foi o seguinte, não tinha nenhum jovem na igreja, nenhum jovem. E aí aquilo me chamou a atenção e eu fiz uma pergunta. Falei assim, viu, pastor, você não tem jovens aqui na igreja? E a mulher falou assim, pastor, a gente não tem nenhum jovem na igreja. Nenhum jovem. Não, mas, eu não estou falando só no funeral, estou falando nos outros cultos. Não, eu estou falando nos outros cultos. Não tem nenhum jovem na igreja. E eu fiz uma segunda pergunta. Eu perguntei assim, e vocês têm crianças aqui na igreja? Tem muita criança? Ela falou assim, pastor, nós temos 20 crianças. Aí eu fiz uma conta. 200 famílias, 20 crianças, e uma criança para cada 10 filhos. E eu cheguei a uma terrível conclusão. Qual foi a terrível conclusão? Que aquela comunidade espiritual, dentro de poucos anos, talvez poucas décadas, ela vai deixar de existir. Porque eles perderam uma geração. Eles perderam. E para uma igreja deixar de existir, é só nós perdemos uma geração. E sabe, esse evento mudou minha vida. A minha maneira de olhar para a igreja, olhar para os jovens da igreja. Lá na minha igreja, como é que é seu nome, irmã? Fabiane. Fabiane, lá na minha igreja era assim, Os adolescentes, eles estavam lá no fundo, assim, A igreja de Foz do Iguaçu é uma igreja grande, 500 membros. E os adolescentes estavam lá no final do banco lá. E aí, durante a pregação, de vez em quando eles estavam conversando, mexendo no celular, menos prestando atenção no sermão. E eu confesso que eu tinha vontade de pegar o microfone e, jogar na cabeça da gurizada. Mas aí, depois desse evento, eu fiquei pensando assim, é melhor estar lá na igreja com o celular na mão do que estar na igreja. Estou sempre falando. É melhor. Mas pastor, é reverência. Eu aprendi outra coisa. Eu aprendi uma coisa muito importante. Eu não posso cobrar de uma criança, de um jovem, de um adolescente, de um juvenil que tem 12, 13, 14, 15, 16, 18 anos, a mesma maturidade espiritual que eu tenho com 40, que eu tenho com 50. Eu tenho com 50 anos de adventismo algumas vezes, não é assim? Então, não se escandalize com o que eu vou falar. Não se escandalize, tá? Hoje eu prefiro ver um adolescente com o celular lá no fundo
do que ver a igreja em silêncio e sem criança. Amém. Então todo o nosso dinheiro, nosso recurso, nosso esforço tem que ser nas novas gerações. É na gurizada. É botar a gurizada para apresentar, para cantar, para pregar, né? É incentivar os encontros sociais da gurizada, porque eles são o presente e o futuro da igreja. Amém. Amém? Dito isso, deixa eu dar um outro recado. Amanhã, pastor Marcelo, eu vou doar os brindes, tá? Ô, glória. Então eu vou trazer meditação, vou trazer livro missionário. Todo mundo que vier aqui vai ganhar um livro amanhã. Então o dia que você faltar era hoje. O dia que você não era para faltar hoje. Se você. Amanhã você não vai voltar. Hoje você podia, amanhã você não pode. Vou trazer um livro para cada um, que é o nosso livro da esperança desse ano. Um livro muito fantástico, eu li esses dias. Vou trazer meditação do jovem, livro, fazer uma coisa legal para nós sortear. Tá? Amém. Amém? Amém. Amém. Ouviu um amém? Amém. Mais ou menos. Amém? Amém. Agora sim. Amém. Desbravador tem que ser mais. Gente, vamos lá então. Olha só. A Bíblia ela é dividida em duas grandes partes: Antigo Testamento e Novo Testamento. Tá? O Antigo Testamento é tudo aquilo que aconteceu antes de Jesus, que apontava para Jesus. E o Novo Testamento é de Jesus para frente. Tá? Durante os 5 dias que eu vou estar aqui com vocês, nós vamos estudar os Evangelhos. E você vai entender um pouquinho mais a Bíblia. Tá? Amigos, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia é um livro para gente inteligente. A Bíblia é um livro que deixa, ou deveria deixar, as pessoas mais inteligentes. Não apenas mais inteligentes, mais nobres também. Eu não nasci um cristão. Meu pai não era um cristão, não tinha valores cristãos. Meu pai tinha muitos bons valores. Trabalhar, nunca roubar, nunca mentir. Mas não tinha, assim, valores de igreja, de Bíblia. Não tinha. Né? A gente uma vez por ano na missa, e olhe lá, quase não ia. Né? Meu pai não incentivava isso. Eu não, e por conta disso, eu não fui um bom filho. Eu fui um adolescente, um jovem muito rebelde. Muito. Dei muito trabalho para meus pais, mas muito. Não me orgulho disso. Mas um dia, eu estava com 20 anos de idade, eu já tinha feito tudo que não presta na vida, eu cheguei a uma conclusão. A conclusão foi a seguinte: já experimentei de tudo na vida, mas não tenho paz no coração. Já experimentei de tudo, mas não tenho sossego. Parece que falta alguma coisa aqui dentro. Daí eu pensei assim, ó, só tem uma coisa na vida que eu não experimentei ainda, que é a Bíblia. Então eu vou experimentar esse negócio de ser crente. Eu vou experimentar esse negócio de Bíblia, de ler a Escritura. Eu vou experimentar. E eu experimentei. Arrumei alguém para me dar estudos bíblicos. Esse senhor começou a me dar estudos bíblicos. Era um senhor muito simples. Estava para mim, para minha noiva, que hoje é minha esposa. E aí comecei a estudar a Bíblia. E aí quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu fiquei muito feliz. Porque a gente vai descobrindo as coisas, né? Às vezes a gente não sabe, a gente acha. Onde que estão os mortos? A gente acha que fica por aí. Alguns acham que o céu, outros acham que é para o inferno. Alguns acham que fica lá, outros fica vagando. A Bíblia fala sobre isso. Ah, e o mundo vai acabar? A gente não sabe, né? Quando a gente não conhece a Bíblia. Alguns acham que vai acabar, outros acham que não vai. Mas a Bíblia fala sobre isso. Eu lembro que, quando perguntavam para mim, você acredita na volta de Jesus? Eu respondia assim, ó, antes de conhecer a Bíblia. Eu não acredito que ele vai voltar, não. Se ele voltasse, eu matar ele de novo. Né? Então a gente não sabe, quando a gente não conhece, não sabe. Mas eu comecei a estudar a Bíblia. Fiquei maravilhado, gente. Cada estudo, o coração preenchia assim a alma, a vida. E sabe o que eu fiz, pastor Marcelo? Eu fui dar notícia para o meu pai. Fui lá. Pai, tem uma boa notícia para te dar. Diga, meu filho. Pai, eu estou estudando a Bíblia. Olha o que meu pai falou. Não estude a Bíblia. Não estude. E quem estuda a Bíblia fica, ó, louco. Já ouviu isso? Pois é, eu ouvi isso. Não estuda a Bíblia, esse povo é tudo louco. Tudo louco. Não estuda a Bíblia. Tá? E aí, meu pai me deu muitos bons conselhos, mas esse conselho foi terrível. E eu continuei estudando. Amém? Amém. Conheci Jesus. Amém. Tive a minha vida transformada. Glórias a Deus. E hoje meu pai se orgulha de ser quem a gente é. Tem orgulho da gente. Mas quem fez isso foi a Bíblia. Né? Então, um bom conselho para você é: estude a Bíblia. Amém. A Bíblia não deixa as pessoas loucas. A Bíblia deixa as pessoas mais inteligentes e mais nobres quando a gente vive isso. Mas sabe por que meu pai ele falava que a Bíblia deixava as pessoas loucas?
Eu vou explicar para vocês porque ele pensava isso. Porque o meu pai via as pessoas andando com a Bíblia aqui embaixo do braço, indo para a igreja, entendeu? Só que meu pai observava a vida das pessoas. E aí ele percebia que os mesmos que iam para a igreja aqui, ó, quando faziam um negócio com ele, mentiam. Passavam ele para trás, né? Tinha língua muito grande, cobrava na mercearia e não pagava. Daí ele achava que as pessoas eram loucas justamente por isso. Porque a Bíblia estava aqui, mas a Bíblia era muito diferente do que estava aqui. E é por isso que ele achava que as pessoas eram loucas. Então, veja a responsabilidade que a gente tem. Se a gente é de Deus, tem que viver como alguém que é de Deus. Ainda que a gente sofra as consequências disso. Tem que ser honesto. Tem que pagar as contas. Tem que ter a língua presa. Né? Coisa difícil de segurar a língua, né? Eu sofro porque você não tem ideia. Eu oro a Deus, Deus me ajuda. Gosto de uma fofoca. Assim, a gente acha que mulher é fofoqueira, mas tem homem que... Mas enfim, vamos lá. Que bom que o senhor falou. Não, é bom, né? Bom, falei, não se cuidem. Se cuidem, né? Tô brincando, tá, gente? Mas a Bíblia, gente, ela é um livro transformador. Então, a Bíblia é um livro para gente inteligente. Hoje nós vamos estudar o Evangelho de João, tá? A Bíblia tem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Então, hoje a gente vai estudar João, amanhã Mateus, depois Marcos, depois Lucas, e na quinta-feira eu vou estudar o 5º evangelho com vocês. Tem um evangelho escondido, que nós vamos estudar aqui na quinta. Então, hoje é João. Por que nós vamos começar com João? Porque João é o evangelho dos evangelhos. Se você não conhece nada da Bíblia, comece estudando João. Porque João, ele é completo. Em alguns lugares onde é muito difícil a tradução da Bíblia completa, existem algumas tribos, algumas regiões muito inóspitas no mundo, onde os especialistas não conseguem traduzir a Bíblia toda. Porque aquele povo não tem língua suficiente para isso. Eles têm que escolher um livro para traduzir. E os especialistas em tradução bíblica escolhem o Evangelho de João, que João é mais completo. Se a gente tivesse que resumir a Bíblia num livro, eu não sei você, mas eu escolheria também o Evangelho de João. E digo mais para vocês nessa noite. Se a gente tivesse que resumir a Bíblia num só versinho, num só versículo, eu também escolheria de João. Qual João? João 3,16, que é o resumo da Bíblia. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que viver não pereça, mas é o resumo da Bíblia, é isso aí. Se entender isso aí, entendeu a Bíblia. Então, João, nós vamos começar com João. Olha aqui para mim. Quando João, lembra que a Bíblia é um livro para gente inteligente? Então nós vamos analisar a Bíblia com inteligência aqui durante essa semana. Vamos lá. Quando João, ele começou a escrever o seu evangelho, o seu livro, João já estava bem velhinho, viu, irmão? Os cabelos de João estavam bem branquinhos. João tinha 90 anos de idade. Numa época em que as pessoas viviam em média 40 anos. João tinha quanto? 90. Dobro mais 10. O dobro mais 10. Tá, Pergunto. Vamos pensar um pouquinho. Se João tinha 90 e as pessoas viviam 40 anos, onde é que estavam os outros apóstolos? Todos já tinham morrido. Todos. Não tinha mais nenhum. Só João. Se João tinha 90 e as pessoas viviam em média 40, aonde que estavam os amigos de infância de João? Todos já tinham morrido. Não tinha nenhum vivo. Nenhum. Então pare e pense comigo um negócio aqui agora. Quando João começou a escrever o seu livro, o seu evangelho, não existia mais ninguém no mundo que tinha visto, que tinha tocado em Jesus, que tinha visto Jesus pessoalmente fazer um milagre. João era a última pessoa viva no mundo que tinha visto tudo isso acontecer. Que legal. Que tinha presenciado isso. Ele era o último. Então pensa comigo. Quando João começou a escrever o seu evangelho, João tinha uma preocupação. Qual preocupação que João tinha? Ele ia deixar um evangelho, ele ia deixar uma carta para as pessoas que nunca tinham visto Jesus, que nunca tinham tocado em Jesus, que nunca tinham visto Jesus pessoalmente fazer um milagre. João tinha essa preocupação. Transmitir o evangelho para quem nunca viu, para quem nunca tocou, para quem nunca presenciou um milagre.
Essa era a preocupação de João. Tanto é que os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, quando vão falar de Jesus, eles começam falando de Jesus nesse mundo. Como foi que Maria engravidou, o bebê nascendo, eles fugindo para o Egito. Agora eu pergunto para você, como é que começa o evangelho de João? É muito diferente. Olha aqui, João capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo... Quem que é o verbo aqui? É Jesus. Então eu poderia pedir assim, ó, no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Olha só que interessante. João começa falando de Jesus lá no princípio, lá na eternidade, dizendo que Jesus sempre existiu, que ele sempre foi Deus, que ele não é um Deus menor, que ele é o próprio Deus. Está entendendo? Ao longo de todo o Evangelho, João vai mostrar essa preocupação de mostrar que Jesus, homem, ele era Deus. Vamos, por exemplo, abra sua Bíblia, por exemplo, em João capítulo 8, verso 23. João 8, 23. Diz assim, ó. E Jesus falando, João 8, 23. Jesus está falando aqui, vocês são aqui de baixo, mas eu sou da onde? De cima. Eu sou de cima. Então Jesus está falando que ele era diferente, porque ele era Deus, porque ele era divino. Está entendendo? O filho dele estava doente. E ninguém conseguia curar. Um dia, alguém certamente falou para esse homem sobre Jesus, sobre o seu poder de curar, sobre o seu amor, sobre a sua maneira de tratar as pessoas. Ele sabia disso. Esse homem, então, agora, ele saiu da sua casa, que é em Cafarnaum, e ele caminhou 30 quilômetros até onde Jesus estava, na cidade de Caná. 30 quilômetros. Ele chegou perto de Jesus e fez um pedido para Jesus. Ele falou assim, Jesus, já me falaram de você, eu creio no teu poder, eu creio na tua força, desce comigo na minha casa e cure meu filho. A Bíblia fala assim, ó, que Jesus, vendo a fé daquele homem, falou, pode ir para casa porque o teu guri está melhor. Amém. Amém? Vamos ler o que diz aqui o texto bíblico? O verso 50 diz assim, vai, disse Jesus, o teu filho vive. Olha que interessante aqui. O homem, obrigado, muito obrigado, irmão. O homem creu no quê? Verso 50. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos vieram ao encontro, anunciando que seu filho estava melhor. Então indagou eles, que hora que meu filho melhorou? Eles disseram, foi ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus disse, teu filho vive. Amém. Olha que lindo isso aqui. Olha aqui, ó. Jesus está em Caná da Galileia, ele fala assim, ó, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e começou a caminhar para casa. Quando ele estava pertinho de casa, os empregados vieram ao encontro do seu mestre e falaram assim, ó, o teu guri melhorou. Ele perguntou assim, que hora que ele melhorou? E eles falam assim, ó, foi ontem às 7ª hora, ou à 1 da tarde, que o horário começava a contar às 6 da manhã. Foi ontem, 1 da tarde, que ele melhorou. Quando os empregados falaram isso, o que aquele homem lembrou? Que aquela tinha sido exatamente a hora em que Jesus tinha falado. Amém. Olha que lindo isso aqui, olha que lindo. Jesus está aqui e o milagre acontece a dezenas de quilômetros. Qual que é a lição? O poder não está no toque de Jesus. O poder não está no... É o poder da palavra de Jesus Cristo. Amém? Amém? Amém. Jesus tem poder para curar qualquer doença. Jesus tem poder para resolver qualquer problema familiar. Lá naquela festa de casamento, eles estavam aflitos, não tinha mais vinho. Como é que eles iam atender os amigos? Jesus pode resolver qualquer problema familiar que você tem. Ele pode, ele é capaz. Qualquer problema financeiro ele pode resolver, qualquer problema emocional. Jesus pode resolver até a tua morte. Amém? Amém. E eu não quero morrer. Mas se eu morrer, eu tenho a tranquilidade que eu fiz o conceito de paz com Jesus. Amém. Pedir perdão pelos meus pecados. Sou uma obra em construção. Sabe quando você está andando assim na rua, e aí tem uma plaquinha assim, ó, desculpe o transtorno. Estamos em construção para melhor te atender.
Nós somos assim, gente. Então o cristão ele não é uma pessoa perfeita, como meu pai queria que fosse. O cristão não é uma pessoa... Nós não podemos ficar dando mancada aí. Mas nós não somos pessoas perfeitas. Perfeição só quando Jesus voltar. Até lá ele está como? Está em obras. Está em obras, não é verdade? Então é o seguinte, eu tenho que ser que nem Jesus. Então eu vou me aproximando de Jesus aqui, ó. Estou me aproximando de Jesus. Só que é o seguinte, quanto mais perto de Jesus eu chego, mais eu percebo a pureza do caráter dele. E quanto mais puro e belo eu vejo ele, o que eu vejo também? Quão pecador eu sou. E aí parece que Jesus vai um pouquinho mais para lá, né? Então, perfeição mesmo, gente, é só na volta de Jesus. Até lá nós somos pessoas em construção. Só que é o seguinte, quando eu olho para trás também, eu não posso mesmo mala sem alça 30 anos atrás, né, gente? 30 anos atrás era mala sem alça. Aceitou Jesus Cristo, lê a Bíblia todo dia, e é o mesmo mala sem alça. É empurrado, reclama, xinga, bate na mulher, nas crianças. Não pode ser. Então, olha qual é a maior lição, e eu termino com isso. Qual é a maior lição? Qual é a maior lição do Evangelho de João? Sabe qual é a maior lição do Evangelho de João? É que a palavra de Jesus, a Bíblia, olha aqui para mim. A maior lição do Evangelho de João é a seguinte: a palavra de Jesus é tão poderosa quanto a sua presença. Amém. Amém? Isso aqui é lindo demais. Porque João está escrevendo para quem? João está escrevendo para quem nunca viu Jesus. João está escrevendo para quem nunca tocou em Jesus. Nunca tocou. Quem são esses? Somos nós. É eu, é você. Pessoas que nunca viram Jesus. Mas foram transformadas pelo quê? Pelo poder da sua Amém. Amém? Então a palavra de Jesus é tão poderosa quanto a sua presença. Então o que acontece, gente? É mais ou menos assim, ó. Todas as manhãs, quando você dedica um tempo para ler esse livro aqui, ó, e você abre aqui as páginas da Bíblia, e lá em silêncio, você lê esse livro, um poder sai daqui, esse poder ele vem para cá, ele vem para o coração, e dá condições da gente ser tudo aquilo que Deus sonha que a gente fosse. Amém. É assim que funciona. Ah, pastor, mas eu tenho no celular. Que bom, porque tudo que é importante ele tem no celular, não é verdade? Tudo que é importante tem no celular. Só que é o seguinte, gente, a gente não pode ser traído pelo inimigo. Então acorda de manhã, o que faz? Primeira coisa, vai ao Facebook. Já foi, o inimigo já ganhou. Primeira coisa, fez as notícias do G1. O inimigo já ganhou, só notícia ruim. Não, pastor, eu vou ler minha Bíblia aqui no meu celular. Aí olha o que acontece. Aí você abre a Bíblia, está lendo aqui, está lendo aqui no celular, está aproximando o coração de Deus. E aí quando o Espírito Santo vai fazer um apelo, e a Sonete vai cantar no apelo, alguém mais novo, né? Tem o Dilson e a Débora. Dilson e Débora. É Débora, né? É. O Dilson e a Débora vão cantar no apelo para você entregar o coração de Jesus. Sabe o que acontece? Tu está aqui concentrado, tu está aqui entregando o coração para Jesus. Aí quando você está aceitando o apelo para mudar, notificação das Casas Bahia. TV 50 polegadas, R$2.500, 25 vezes de 100 pila. Já era. Perdeu. O Espírito Santo está trabalhando com você, está fazendo a pena, vai mudar teu coração, a tua mente para aquele dia. Aí entra aqui notificação. E aí, já acordou? Já era. Já era. Isso a gente precisa desligar isso aqui de manhã e dedicar um tempo para ler esse livro aqui. Porque o poder sai daqui, ele vem para cá, ele passa para cá, e é ele que dá condições da gente ter uma vida poderosa, Amém. escondida em Cristo, transformada. Amém. Não se engane, gente, não se engane. Nós somos ruins, nós somos maus. A gente longe de Deus não presta. Hoje eu estava conversando com a minha esposa. E aí eu estava falando assim para ela, eu nunca vou te deixar, e ela falando que nunca vai me deixar. E eu falei o seguinte, só que é o seguinte, nós não podemos confiar em nós. Nós temos que confiar em quem? Em Deus. Está escondido na palavra, está escondido no Cristo. Porque a gente longe desse livro aqui, ó, não presta. Não presta. Ah, mas eu sou 50 anos cristão, crente. Não adianta. Longe do livro, você vai de mal a pior. É por isso que todos os dias aí tem que ter momentos de comunhão com Deus, de devoção, meditando, orando a Deus no começo do dia, para a gente reconsagrar nossa vida no altar de Deus. Para que Deus possa habitar e esse demônio que vive dentro de nós, né? Que é impaciente, que é nervoso, que é bravo, que xinga,
né, que briga, ele seja domado pelo poder do Espírito Santo. Amém. E aí ele vai ser um esposo melhor, vai ser uma esposa melhor. E aí o Espírito de Deus vai dar condições de você superar as dificuldades, de você superar os problemas na vida. É aqui, ó, é quem está escondido na palavra. É por isso que é muito perigoso no reino você conhecer esse livro. É muito perigoso viver sem passar tempo perto desse livro. Porque o segredo está aqui. Porque a palavra de Jesus é tão poderosa quanto a presença dele. Amém. Então quando eu vou aqui, ó, eu estou na presença de Jesus Cristo. E quando você vai na presença de Jesus Cristo, não tem outro jeito a não ser transformado. Amém. Amém? Amém. Amém? Então, eu quero desafiar você a hoje fazer um pacto com Deus. Você e Deus. Que pacto, pastor? Eu não vou sair de casa mais sem consagrar minha vida no altar de Deus. Eu não vou sair de casa mais sem ser transformado, sem passar um tempo dentro da palavra de Deus. Amém. Porque é isso que vai dar condições de a gente ver como Jesus quer que a gente viva. E deixa eu falar uma outra coisa para você, para mim terminar mesmo. Jesus falou assim, ó, aqui no Evangelho de João. Ele fala assim, ó. Lembra daquela mulher que ela estava com sede, ela foi no poço tirar água? Ela começa a conversar com Jesus, e Jesus fala assim, ó. Aquele que beber dessa água aqui, desse poço, vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu der, o quê? Nunca mais terá sede. O que Jesus está falando é o seguinte, que quem bebe das coisas desse mundo, quem procura realização aqui, naquilo que tem, naquilo que faz, no casamento, quem procura realização aqui, sempre vai ter sede. Sempre vai querer demais. Você tem um carro 2013, quer ter 2015, você tem 2015, quer ter 2020. Você está andando a pé, quer ter uma bicicleta, você está andando de bicicleta, quer ter uma moto, não é assim? Aí consegue a moto, quer um carro, consegue um Fusca, quer um Versailles, consegue um Versailles, quer o quê? Quer um Uno, consegue um Uno, quer um Vectra, e consegue um Vectra, quer um Cruze. E não para! Porque quem beber dessa água vai voltar a ter sede. Mas ele fala assim, mas quem beber da água que eu der, o quê? Nunca mais terá sede. Ele fala assim, ó, pelo contrário, será uma fonte a jorrar de quê? De vida eterna. Amém? Então olha aqui, ó, eu tenho sede, eu sou um sedento, eu preciso da água. Então eu sou um coitado, miserável. Estou aqui passando sede. Aí eu vou até Jesus. Ele fala assim, ó, quem beber da água que eu der, não vai ter mais sede. Amém? Amém. Então, primeiro passo, não vai ter mais sede. Segundo passo é o seguinte, será uma bênção na vida dos outros. Então é tanto de Deus aqui, ó, é tanto de Deus aqui, que extrapola, que vai saindo assim pelos poros. Vai saindo. Vai saindo. Amém. E deixa eu desafiar você uma coisa. Deus nos chamou para a gente compartilhar essa palavra com os nossos amigos. E eu tenho certeza que todo mundo aqui tem condições de dar estudo bíblico. Nós temos condições. O que é um estudo bíblico? É um livrinho que você lê, a pergunta e acha que é estudo bíblico. Eu quero desafiar você a orar durante essa semana para que Deus te dê alguém para estudar a Bíblia durante esse ano. Amém. Eu quero que você seja desafiado por Deus. Que você sinta a alegria de compartilhar o Evangelho de maneira clara e plena com alguém, com o seu irmão, com o seu amigo, com o seu colega, com o seu vizinho, um parente que você tem. Peça para Deus te dar alguém para estudar a Bíblia com você. Ou para estudar a Bíblia com você, ou para fazer para a classe bíblica aqui acompanhar a pessoa. Deixa eu contar uma história para vocês. Em 2011, Marcelo, não sei se tu lembra, 2010, 2011, e eu termino com essa história. A gente foi para um concílio de pastores, lá em Foz do Iguaçu. E lá eles trouxeram muitos testemunhos de pessoas que davam estudos bíblicos, que alcançavam pessoas para Jesus todos os anos. Um testemunho nunca saiu da minha cabeça. Eles trouxeram uma irmãzinha, acho que Eva é o nome dela, desse tamanho assim, ó, contar a história dela. Ela era da Bolívia, analfabeta. E nos últimos 3 anos, ela tinha levado 60 pessoas para Jesus. Amém. Analfabeta. Como que a irmã Eva, ela conseguiu levar as pessoas para Jesus? Dando estudo bíblico. Como que ela dá estudo bíblico? Se ela é o quê? Analfabeta. Jesus não procura gente capacitada. Ele procura gente disposta, disponível. Um dia o pastor fez um apelo na igreja da irmã Eva e falou assim, ó, e eu apelo a você que ao sair daqui, leve o estudo e leve a Bíblia e peça para Deus te dar alguém para estudar a Bíblia. E a irmã Eva aceitou o desafio. Chegou em casa apavorada, porque agora ela estava lá em casa, na casa dela, com o estudo bíblico, aqui, ó, com o estudo bíblico. Estava lá em casa com o estudo bíblico e com a Bíblia que o pastor tinha dado.
Só que ela estava com um problema. Qual que era o problema? Não sabia. A gente se comprometida com Deus para dar o estudo bíblico, como é que ela ia fazer? Ela orou, Deus, me dê uma luz, me ajuda, tu sabe que eu não sei ler, como é que eu vou dar estudo bíblico? Aí Deus deu uma luz para a irmã Eva. O que a irmã Eva fez? Fez um chazinho, botou numa garrafinha térmica. A irmã Eva não sabia ler, nem escrever, mas todo mundo no bairro conhecia a generosidade dela, a bondade dela, a integridade dela. Ela botou os livrinhos ali na sacolinha dela e começou a visitar as amigas dela. Chegou na primeira e falou assim, Daiane, tudo bem? Eu vim aqui para nós tomar um chá, posso entrar? Ô, irmã Eva, entra aqui, vamos tomar um chazinho. Serviu o chá, começaram a conversar. Daqui a pouco a irmã Eva falou assim para a Daiane, aí, tu é minha amiga, né? Sim, dona Eva, mas sempre é uma amiga. Eu estou com um problema, mas você me ajuda? Pois diga, se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Não, é o seguinte, o meu pastor lá na igreja, ele fez um desafio para mim, ó. Ele me deu esse livrinho aqui, ó, e falou que eu devia completar. Só que eu não sei ler. Será que tu não me ajuda? Daí a Daiane pegou o livrinho aqui e falou assim, não, é claro que eu te ajudo. Então é um por semana que nós temos que fazer. Eu tenho que aprender por semana. Ah, é? Então eu te ajudo. Então vamos fazer aqui primeiro. Daí a Daiane deu uma pergunta e falou assim, Jeremias 1, verso 9. Mas, Dona Maria, para a gente completar esse livrinho aqui, nós temos que ter a Bíblia. Por acaso, o meu pastor me deu uma Bíblia também. Pegou a Bíblia e colocou aqui, ó. E aí a Daiane achando as perguntas, fazendo as perguntas e colocando as respostas. Fazendo as perguntas e colocando as respostas. Completou o estudo bíblico. Saiu da casa da Daiane. Esqueci o nome. Fábio. Fabiana. Foi na casa da Fábio. Fábio é minha amiga, né? Vem para nós tomar um chá. Posso entrar? Sempre foi minha amiga, né? Estou com um problemão, será que você pode me ajudar? Mas qual que é o seu problema, dona Eva? Não, o problema é o seguinte, meu pastor me deu um livrinho aqui e falou que eu tenho que preencher, só que sabe que eu não sei ler. Tu me ajuda? Mas é claro que eu te ajudo. E aí ela foi indo. E durante aqueles últimos 3 anos, ela levou 60 pessoas para Jesus. Amém. Glórias a Está Deus. entendendo o que Jesus falou? Aquele que beber dessa água vai ser o que, gente? Fonte a jorrar. Fonte a jorrar. Eu quero orar aqui nessa noite para que Deus me dê alguém para me estudar a Bíblia em 2021. Eu quero mandar foto para vocês do que eu vou estar estudando. Amém. Eu quero orar. Eu quero fazer uma pergunta para você. Existe mais alguém aqui que gostaria de também fazer esse pedido ao Deus do céu nessa noite? Amém. Então nós vamos orar por isso também. Se alguém aqui que nunca estudou a Bíblia e gostaria de estudar, então já tem alguém que vem estudar aí agora. Só fala assim, não, você pediu para Deus que você quer alguém para estudar. Eu quero estudar com você. Vamos orar? Eu quero orar com você. Ó, assim como você está, pode ficar sentadinho, cubra sua fronte, feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, obrigado pela alegria de conhecer Jesus Cristo, por nele ter sido encontrado, por ele ter dado a nossa vida, a vida para nos salvar, purificar os nossos erros, as nossas faltas. Nós somos uma obra em construção, mas nós queremos que nosso coração seja cada vez mais parecido com o coração de Jesus Cristo. Amém. Nós queremos que a nossa vontade seja cada vez mais feita conforme a vontade de Deus. Amém. Por isso, apaga os nossos pecados nessa noite. Amém. E nos dá a presença do Espírito Santo. Amém, Pai. Nós queremos aqui pedir ao Senhor que nos ajude a termos atitude, coragem, disposição para estudarmos a vida com alguém. Amém. Por isso, ó Deus, permita que o maior número de pessoas aqui nessa noite possa realizar esse sonho durante 2021. Amém. E eu me incluo entre eles, ó Deus. Amém. Que tu me dê alguém desejoso, sedento da tua palavra, para que a gente possa estudar e compartilhar aquilo que de melhor existe nesse planeta. Amém. Que a tua bênção repouse sobre os nossos irmãos, nossos queridos. Amém. Abençoe também nossos amigos visitantes. E permita que amanhã a gente possa voltar para conhecer mais a tua palavra. Amém. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, vamos fazer o seguinte, deu 9 horas, nós vamos tocar um hino ali, que é Tua Palavra, como é que é o nome do hino? Lâmpada para os meus pés, tá bom? E aí nós vamos cantar o primeiro refrão aqui, de pé, e aí nós já vamos saindo, para que a gente possa sair com esse hino no